Estando presentes os conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Durval Amaral e Fábio Camargo, e os conselheiros substitutos, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Cláudio Augusto Canha e Tiago Álvares Pedroso, e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Flávio Dazambuja Berti, declaro aberta a sessão ordinária número 23 de 2006 deste Tribunal Pleno. Ausente o presidente, conselheiro Ivan Leles Bonilha. Ausente o conselheiro Artagão de Matos Leão, por motivo justificado. Ausente o conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, em razão de férias. Ficam convocados os conselheiros substitutos Cláudio Augusto Canha e Tiago Álvares Pedroso para a composição do quórum de julgamento. Coloco a ata da sessão ordinária número 22 do dia 30 de junho de 2016 para homologação. Em discussão, homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e do artigo 522 do Regimento. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas comunicado de evolução, processo 271-85415, pauta do conselheiro Nestor Batista, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Também a pauta do conselheiro Fernando Guimarães, processo 985-41515, Sociedade Nacional de Assistência aos Servidores Públicos. E a pauta do conselheiro Durval Amaral, processo 294-84615, da Coapar. Feitas as anotações, eu também procedo à devolução dos processos prestação de contas anual 34581114, do conselheiro Artagão de Matos Leão, e 89.05915 e 66.36414, ambos recursos de revista da pauta do conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Consta na pauta o pedido de sustentação oral no processo 47.066409, que trata de um prejulgado, da relatoria do conselheiro Durval Amaral. Nos termos da Lei Complementar 103 de 2005 do Regimento Interno, coloco em preferência o julgamento deste processo. Registro a presença do Dr. Vicente Paula Santos, representando a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, a ANOREG, que acompanhará o relato do processo para, após, ser dada a oportunidade de apresentar sustentação oral. Com a palavra... Senhor presidente, uma questão só de ordem. Como se trata de questão de serventuário de justiça, de serventia privatizada, embora meu pai já tenha falecido, ou recebeu pelo menos aposentadoria e correram pensões, eu me sinto suspeito para apreciar, julgar esse procedimento. Diante da declaração de suspeição do conselheiro Fernando, eu convoco o conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Apenas me ocorre, senhores conselheiros, que me parece que com essa convocação não teríamos o quórum do artigo 115 para a deliberação da nossa lei orgânica. Que, se não me engano, exige a presença de 4 conselheiros e além do presidente. Então, eu, pedindo escusas ao ilustre advogado, doutor Vicente, que nos brinda com a sua presença, me parece que nós não temos o quórum regimental obrigatório para a votação do prejulgado. Então, ficaria adiado para uma próxima sessão, com a presença daí de mais um dos conselheiros titulares, a fim de compor o quórum do artigo 115 da nossa lei orgânica. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência, peço escusas pelo inconveniente, mas realmente é uma regra não regimental, mas da nossa lei orgânica que exige o quórum na forma prescrita. Então, considero adiado esse processo e agradeço novamente a presença de Vossa Excelência e concedo a palavra, então, ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães para o relato dos processos à pauta. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes deste Tribunal Pleno, primeiro processo da pauta com vistas, e eu tenho um recurso de revista 110.441/39/2014, município de Chumpinzinho,
é um recurso de revista interposto contra parecer prévio que recomendou a irregularidade das contas do Poder Executivo de Chopinzinho, exercício financeiro de 2012, impondo-se multa ao gestor responsável em função de despesas com publicidade realizadas nos 3 meses antecedentes. Em suas razões recursais, alega-se que, apesar do contido no voto condutor, as despesas realizadas nos 3 meses que antecederam o pleito eleitoral foram despesas oficiais, de publicidade oficial, em relação às atividades regulares da administração pública, como editais de licitações, contratos, termos aditivos e etc., que em nenhum momento houve demonstração de que foram destinadas a fins eleitoreiros ou divulgação de obras, serviços e programas, não podendo se concluir pela existência de infração à norma. Aduz também 2 precedentes desta Corte, de relatoria do conselheiro Durval Amaral e de Vossa Excelência, no sentido de que... Fernando, por uma questão de ordem, eu lamento apenas, diante da ausência momentânea do conselheiro Nestor Batista, eu convoco o conselheiro substituto, doutor Sérgio, para a composição de quórum. Vossa Excelência continua com a palavra. Com base nesses argumentos resumidos, requer o conhecimento, o provimento do recurso e a reforma da decisão para se julgar pela regularidade das contas relativas ao exercício de 2012. Recebido o processo encaminhado para a instrução, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal emitiu opinativo pelo conhecimento e, no mérito, pela negativa de provimento. Entendeu que, embora tenham conseguido demonstrar a justificativa de parte das despesas com publicidade em relação à empresa JA Classe Representações Comerciais Limitada, conforme o quadro abaixo, ou seja, um contrato já anterior, com os mesmos valores pagos mensalmente, antes, inclusive, do período vedado pela lei eleitoral. Também aponta a COFIN que essas despesas não foram demonstradas a prévia autorização da Justiça Eleitoral, conforme artigo 73, inciso 4º, a linha B da Lei Federal 9.504. Na mesma linha, caminha o parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento pelos motivos apontados pela COFIN. Para melhor instrução do processo, requisitei informações à Coordenadoria de Fiscalização Municipal em relação ao registro do processo licitatório de 2009 e também os seus termos aditivos que foram apresentados, inclusive com os empenhos e um histórico dos pagamentos efetuados. Encaminhado novamente ao Ministério Público, foi ratificada a conclusão do parecer anterior, uma vez que entende que os gastos em análise contrariam frontalmente o que consta no artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei Eleitoral. Também argumenta o parquê em sua manifestação conclusiva que não houve nenhuma prova dos autos que demonstrasse que a publicidade tenha sido realizada em decorrência do contrato, se restringia a aspectos institucionais. Esse é um breve resumo do relatório, do recurso de revista e também das manifestações instrutivas. Em relação ao mérito, senhor presidente, eu vou tentar fazer a fundamentação rápida. Na verdade, o voto ele é relativamente extenso, que faço algumas análises sobre o princípio de proporcionalidade. Enfim, é uma matéria que seria relevante, embora nós já tenhamos decisões nesse sentido, tendo em vista este ano que se apresenta agora como eleições municipais, vai ser um assunto recorrente. Eu lembro, no meu parecer, no meu voto, que o Tribunal tem entendido que as infrações à lei eleitoral, o prejulgado 013, ele legitima o Tribunal a enfrentar a matéria, mas não define as responsabilidades com base em eventual infração à lei eleitoral. Ou seja, nós temos feito uma análise nos pareceres prévios, nas propostas de pareceres prévios, uma análise de conjunto da gestão como um todo e também as características dessas despesas, reservando-se como é elementar que a Justiça Eleitoral, aí sim, nos procedimentos específicos, veja a eventual infração eleitoral ou favorecimento próprio do candidato. Neste caso, eu não era candidato, mas teriam vinculações partidárias que concorriam ao pleito.
ficou demonstrado que não há um aumento da despesa, muito pelo contrário, foi um pagamento regular, existiu desde 2009. Acredito que, neste caso, limita em favor do interessado a presunção de legitimidade de despesas oficiais, ou seja, aqueles atos oficiais do Poder Executivo. E aí lembro também, no voto, que seria necessário, para infração ao artigo 6º, do artigo 73 da Lei Eleitoral, que haja um favorecimento, um enaltecimento das obras e gestões, que isso não ficou demonstrado no processo. É evidente que não é matéria a ser enfrentada nesse procedimento. Faço também uma análise sobre algumas questões sobre o princípio da intranscendência das sanções, proporcionalidade e razoabilidade, para fins da avaliação do parecer, da opinião de parecer prévio, junto a algumas jurisprudências, inclusive de minha autoria e de outros relatores, também algumas doutrinas em relação às despesas com publicidade, para concluir ao final, senhor presidente, pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando-se regular as contas do município de Chopinzinho, exercício de 2012, já que esta é a única sanção, a única questão que foi levantada após toda a instrução processual. Pelos motivos que já adiantei, não há, na minha avaliação, um aumento de despesa, não existe nenhuma evidência de qualquer fato que justifique um favorecimento. O artigo que embasou o parecer prévio é claro, ou seja, o favorecimento ao pleito eleitoral ou enaltecer as funções daquela gestão em obras, serviços e etc. E também, como é um procedimento antigo, não desconheço que algumas jurisprudências referem-se que seria irrelevante o fato do contrato ser anterior. Mas o conjunto de evidências e fatos deste procedimento não demonstra um aumento de despesa, muito menos uma ênfase da publicidade, que fosse não a oficial, e sim uma publicidade institucional. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Que está em discussão. Com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. Eu não tenho acesso ao voto do relator, mas o que eu vejo pelo voto na forma oral e pelo que consta do processo eletrônico, o que motivou a irregularidade das contas foi tão somente e simplesmente a realização de despesas nos 3 meses que antecedem o pleito. Sim, sem dúvida. Foi o que eu relatei. Então, sinceramente, eu não entendi qual foi o motivo para afastar, porque as despesas, Vossa Excelência corroborou que existiram. Desde 2009, no mesmo valor. É um contrato, uma licitação feita em 2009, com os mesmos valores ao longo da execução contratual, inclusive dos aditivos. Não houve incremento de despesa em relação às despesas tidas como oficiais. Então, a presunção é que seriam atos oficiais do Poder Executivo. Senhor presidente, eu vejo a necessidade de estudar melhor o processo. Eu continuo com dúvidas e solicito vista do processo. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Cláudio Augusto Canha. Na sequência, tem um recurso de revista da Câmara Municipal de Campo Largo, 435-2014, que eu vou solicitar retirada de pauta, senhor presidente, em função do recolhimento espontâneo dos valores recebidos pelo presidente da Câmara, e como envolve questões de solidariedade, todos os vereadores foram chamados ao processo. Eu solicito a retirada de pauta para que seja encaminhado para aferição do valor recolhido e também manifestação do Ministério Público e da COFIN em relação às consequências desse recolhimento. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. O 474-950-2015 solicito adiamento, senhor presidente. Adiado, conforme solicitação de Vossa Excelência. Tem o 597-873-2015, município de Sabáudia. É um recurso de revista manejado pelo então prefeito municipal, senhor Ilson Mendes, contra acorde de parecer prévio de 2015, que recomendou a irregularidade das contas do exercício de 2004 do Poder Executivo de Sabáudia em função de valor recebido a maior pelo prefeito municipal, já que a lei municipal concedeu o reajuste e não contemplou a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos.
foi interposto o recurso de revista. Esse processo teve alguns eventos processuais, anulação de decisão, nova decisão e etc. Né? Mas houve o recolhimento deste valor pelo senhor Wilson Mendes, do valor de R$ 3.200, e também o parcelamento e o recolhimento. Tem declarações do Poder Executivo desse valor, os recibos. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, por sua vez, opina pelo não provimento, entendendo que não há prova suficiente da restituição dos cofres públicos em função de valores, aponta uma diferença, né? Que seria hoje o valor autorizado de R$ 4.300 e foi recolhido R$ 3.200, uma diferença de R$ 900, R$ 800 e poucos reais, segundo a avaliação da COFIN. O Ministério Público vai na mesma linha, acolhendo a manifestação da COFIN e pelo conhecimento e improvimento. Com relação ao mérito, senhor presidente, entendo que, a partir dos cálculos efetuados no site da Corte de Contas, verifica-se que o valor recolhido é inferior ao montante de R$ 4.100 para R$ 3.200. Porém, faço uma avaliação fática desse procedimento, senhor presidente. Nós tivemos uma anulação de uma decisão de 2008, com parcial alteração do julgamento no exame em 2015. E essa dilação toda de prazo, em função dos procedimentos, não pode, na minha avaliação, ser imputada ao gestor que fez os recolhimentos parciais no desconto em folha das suas remunerações. Por isso que entendo, nesse particular, pelo conjunto fático, que se mostra adequada ao saneamento da irregularidade, conforme já, inclusive, prejulgado, que até o trânsito de julgado pode ser convertida em ressalva. Então, discordando dos pareceres, minha proposta é pelo conhecimento e provimento parcial com alteração do julgado, havendo, assim, a regularidade com a ressalva das contas, senhor presidente. Com parecer prévio com esta recomendação. Está em discussão. Com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, eu vejo que na instrução, no parecer do Ministério Público, são contrários à proposta, ao voto do relator, dizendo que não há devida comprovação do recolhimento dos gastos integralmente, do que foi imputado. Sim, não, a comprovação há, o que eles afirmam que não há prova do recolhimento integral, que segundo a COFIN DCM seria de 4.100 pelo valor de U atual. Só que houve um recolhimento parcelado em 8 parcelas de R$ 400, descontado dos subsídios, enquanto tramitava o processo. Então, essa seria mesmo, não podia ser imputado essa atualização neste momento pela demora processual que houve no processo. Eu apresento voto divergente acompanhando os pareceres. Os pareceres. A matéria ainda está em discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Como vota o conselheiro Nestor Batista? Com relator. Como vota o conselheiro Durval Amaral? Com relator. Conselheiro Fábio Camargo? Com o relator. Conselheiro substituto, doutor Tiago? Com o conselheiro substituto, Cláudio Canha. Por 4 votos a 2, aprovada a proposta do relator. Senhor presidente, na sequência tem um outro recurso de revista, o 299/56/2016, é um recurso manejado pelo então procurador de Justiça Iedo de Faria Pinto Neto, contra a decisão do acordo do Tribunal da Primeira Câmara, que negou provimento, que negou o registro ao ato 272 do Ministério Público de Contas, que concedeu inativação ao então Procurador de Justiça, pois não teria tido o tempo mínimo de contribuição, uma vez que indevida a bonificação de 17% para inativações fundada no artigo 3º da emenda 47/2005. Contra o Ministério Público, contra esta decisão do órgão fracionário, o Ministério Público do Estado interpôs o recurso de revista, que foi negado pelo Tribunal Pleno, mantendo-se a negativa de registro. Em janeiro de 2016, o interessado, que não tinha sido chamado ao processo, como legítimo interessado, ofereceu o seu recurso de revista após a cientificação pelo Ministério Público do Paraná da decisão desse Tribunal de Contas e pediu a sua integração e o conhecimento do recurso, já que tempestivo desde a sua cientificação. Foi intimado em janeiro de 2016 e logo interpôs o recurso dentro do prazo regimental. O que se aduz no recurso, é um fato até interessante, porque pela demora da tramitação, o interessado, mesmo não considerando, excluindo os 17%
do tempo acrescido de contribuição, em 5 de nove de 2014 já tinha adquirido o tempo necessário para a sua aposentação. Ou seja, mesmo atendendo-se à exclusão de 7%, já em 2014 teria direito à inativação. Entendo que existe razão, em parte, a diretoria controlada pessoal e ao Ministério Público, que seria necessário a emissão de novo ato. Né? Formalmente seria o adequado. Né? Eu entendo que poderia até ser aproveitado o ato 272, né? Dando registro à aposentadoria. E essa é a minha proposta de voto, que seja aproveitado o ato emitido, já que não há alteração da materialidade da aposentação, para que seja revista a decisão denegativa de registro e agora dando-se pela legalidade e registro, já que não há alteração do fundamento legal nem nos cálculos de proventos. Apenas a necessidade de uma emissão de uma nova certidão de tempo de contribuição, que está comprovado no processo, o tempo de contribuição atestado. É o relatório com a proposta de voto, pelo conhecimento e provimento, senhor presidente, pela legalidade e registro. A matéria está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Canha. Senhor presidente, além de considerar essencial a formalidade de um novo ato que seja submetido a registro, apenas uma dúvida que eu trago ao conselheiro relator. Sim. O procurador em questão não ficou afastado de suas funções após ter sido concedida a aposentadoria pela administração? Não, essa informação não tem no processo. Aliás, o recurso se assenta que antes da decisão, inclusive do Tribunal Pleno, no recurso de revista manejado, já teria o direito à aposentadoria com a exclusão do acréscimo de 17% do tempo de contribuição. Então, isso reforça a minha convicção de que seria necessário um novo ato, justamente para dirimir essa dúvida, se ele realmente cumpriu na ativa o tempo referente aos 17%. A matéria ainda está em discussão, eu também teria uma dúvida quanto ao encaminhamento ao ilustre conselheiro Fernando. Vossa Excelência está dando provimento ao recurso ou provimento parcial apenas para reconhecer o tempo? Não, porque, se Vossa Excelência me permite, que há uma questão de mérito, me parece, eu tomo a liberdade de falar, porque até eu, doutor Durval, participamos das decisões anteriores, que é justamente a possibilidade de cômputo ou não desse tempo. Então, a proposta de Vossa Excelência não reformaria a sentença quanto à decisão recorrida quanto à tese da impossibilidade de aproveitamento do tempo. Apenas reconheceria o tempo que teria sido prestado reconhecido após a emissão do ato, como válido para efeito de integração do tempo de contribuição. A tese continua prevalecendo, que é pela impossibilidade de aproveitamento dos 17%. Então, salvo engano, seria um provimento parcial. Parcial. Perfeitamente. A matéria na verdade, está parcial, mas que o próprio recorrente disse o seguinte: olha, eu concordo com a exclusão, mas em 2014 eu já tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas formalmente você tem razão, é pelo provimento parcial. A matéria ainda está em discussão. Parece-me que novamente há duas propostas. O conselheiro Canha entende pela necessidade da emissão de um novo ato. O conselheiro Fernando é pelo provimento parcial, a fim de que seja, mesmo que reconhecida a impossibilidade de cômputo do tempo, que seja dado registro ao ato em função do tempo de contribuição que foi aproveitado. Apenas anexando nova certidão do tempo de nova contribuição. Certidão do tempo de contribuição. Eu coloco em votação. Conselheiro Nestor Batista. Com o relator. Conselheiro Durval Amaral. Com o relator. Conselheiro Fábio Camargo. Com o relator. Conselheiro substituto do Dr. Tiago Pedroso. Com o conselheiro Cláudio Canha. Então, novamente, por 4-2, aprovada a proposta do relator. 985-415-2015, que foi me devolvido hoje, solicito o adiamento, senhor presidente. O recurso de revisão 411-303 de contas com vistas. Eu tenho um pedido de rescisão, senhor presidente, 75708-2015, Câmara Municipal de Cerro Azul. É um pedido de rescisão formulado pelo senhor Ineu Vaz Pereira, em função da alegada existência de novos documentos. Esse processo, senhor presidente, foi originário de tomada de conta ordinária, instaurado em 2007, com o acordo de 2009 da primeira Câmara. Depois ocorreram alguns incidentes, outros. E a alegação, em síntese, é que, em função do tempo decorrido, nós estamos falando do exercício financeiro de 2004,
o interessado não pôde juntar a documentação que se perdeu, enfim, na prefeitura, etc. Aí anexa um backup, né, que conseguiu na prefeitura, com algumas informações, não todas, ou seja, a tomada de contas por falta de prestação de contas. Né? Não é uma prestação de contas apresentada que originou a irregularidade, sim a falta dessa prestação de contas. Em tese, em princípio, né, até assistiria a razão ao recorrente. Tanto que eu recebi, num primeiro momento, o pedido de rescisão, embora sem deferimento de cautelar. Mas verifica-se da instrução do processo, senhor presidente, que por 8 oportunidades desde 2004, o interessado foi intimado para apresentar a documentação e quedou inerte. Ou seja, não se esforçou, não buscou, não provou, nem como nós temos exigido em algumas rescisórias, que essa documentação, quando está na depósito do Poder Executivo, e na rara eventualidade de que haja inimizade política entre quem saiu e quem ficou, coisa, doutor Flávio, raro de acontecer nos municípios, se faça uma notificação para entrega da documentação. Nem isso houve o cuidado. Então, examinando o conjunto fático, não há nada que justifique um pedido rescisório. Ou seja, a documentação, além de ser parcial, não foi mostrado impedimento e o interessado teve várias oportunidades para anexação ou justificativas ou a comprovação de medidas de providências para buscar a sua documentação. Por isso, senhor presidente, que embora recebido num primeiro momento o pedido de rescisão, corroborando as manifestações da CONFIN e do Ministério Público, a proposta de voto é pelo não conhecimento do pedido rescisório, uma vez ausentes os pressupostos de admissibilidade e sem julgamento do mérito, em razão da inexistência de novos documentos, devendo imperar a legitimidade do venerando acordo da segunda Câmara, de número 6583/2014. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o procurador, doutor Flávio. ao tempo que parabenizo o conselheiro Fernando pelo voto, apenas para expressar a posição do Ministério Público, nesse caso, segundo o conselheiro, não tem cabimento, não há razão, não há fundamento jurídico para a rescisória, como de resto em muitos outros e tantos outros casos, né, conselheiro Fernando? Sim, sem dúvida. Em que a rescisória acaba sendo utilizada como subterfúgio para rediscutir decisões tomadas pelo tribunal sem base legal para tanto. Que é o caso do próximo, inclusive. Eu reconheço, mas não dou provimento. A matéria ainda está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Augusto Canha. O conselheiro Fernando vai me pegar lá fora depois. Não, não tem problema. Não, é apenas uma tecnicidade dessa vez. Eu apenas gostaria de saber se Vossa Excelência mudou de opinião, porque a rescisória é uma ação, não é um recurso. Sim, sem dúvida. Então não haveria de falar conhecido, seria pela improcedência e pela inépcia inicial. Na verdade, como não muda em nada. Não muda em nada, mas a prática... A prática é a minha... aliás, o não conhecimento foi até para justificar o meu primeiro conhecimento, porque existiam argumentações preliminares de viabilidade de ser nova documentação, mas o exame fático que apresentou a CONFIN e o Ministério Público, de que tiveram várias oportunidades para juntar e não foram demonstrado a impossibilidade do documento existente à época, é que eu optei pelo não conhecimento. Mas o efeito prático é o mesmo. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem o recurso de revisão 63275/2016, município de Paissandu, manejado pelo interessado senhor Jonas de Lima, em relação à desconstituição de acordo da segunda Câmara, que recomendou, que julgou irregulares contas em tomada de contas extraordinária. Aqui nós temos um caso interessante. Era uma obra de um hospital em que o interessado nessa ação rescisória iniciou um processo licitatório, fez a contratação prevendo a construção do hospital, da UTI, de 277 metros quadrados, alguma coisa assim, mas conscientemente não incluiu nessa contratação e na licitação o projeto de ar-condicionado e o teto de gesso, que seriam fundamentais para a operação da unidade hospitalar. Eu não sei se houve vencimento do mandato, se foi afastamento, mas houve um sucessor que, para variar um pouco,
era inimigo do anterior, não deu continuidade na obra, né? Enfim, ela ficou paralisada por motivos outros. Evidentemente que o interessado justificou que tinha dotação orçamentária, tinha o valor do convênio, mas contribuiu pela não conclusão da obra ao deixar os projetos inacabados. Isso que apontou a DIFOP na tomada de contas extraordinária. Na ação rescisória, busca-se imputar a responsabilidade por erro de fato exclusivamente ao sucessor, que não deu andamento à obra. Após o recebimento do pedido de rescisão e a instrução, a diretoria, hoje eu já não sei mais como é que é o nome, mas a diretoria de fiscalização de obras públicas, né, emitiu o seu parecer, na qual é uníssono no Ministério Público, demonstrando que há, efetivamente, a participação de ambos os gestores de forma concorrente, né, à nefasta não conclusão de uma UTI, né, e deixar lá para um posto de atendimento, alguma coisa assim. Ou seja, o objetivo da obra não foi atingido. Então, há, sim, a participação por ação ou por omissão de ambos os gestores. Por esse motivo, senhor presidente, eu conheci do recurso, uma vez que o aparente erro de fato seria demonstrado, mas conheço ainda e dou pelo seu improvimento conforme pareceres, já que aí se tornaria uma outra instância recursal, porque está discutindo a mesma matéria, o que é justo e o que não é justo, né? Então, não há nenhum erro de avaliação dos fatos, ou seja, há sim o apontamento na decisão dos atos omissivos do interessado e também os atos comissivos e omissivos do sucessor, né? Poderia até questionar, e ontem tivemos uma discussão na Câmara, porque a condenação que esse tribunal impôs apenas a multa de 10% sobre o valor do dano, mas sem imputar dano. Essa é uma discussão que tivemos já no plenário, tivemos inclusive na Câmara ontem, né, como fui vencido, já tenho a posição. Mas isso, como não há nulidade absoluta, e sim uma eventual aplicação do fato sem dano, enfim, eu não posso substituir a manifestação da parte em recurso extraordinário, já que não há erro de fato, nem erro procedimental e nem nulidade absoluta. Por este motivo, senhor presidente, eu conheço do recurso e dou a proposta de voto pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão contida no acórdão 2632/2014 da segunda Câmara, mantido em grau de recurso pelo acórdão 1947/2015 desse Tribunal Pleno. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Tem um processo do mesmo tribunal, 502.345/2016. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Pedir vista? Não, vou apontar meu impedimento. Diante do impedimento, fica convocado o conselheiro substituto, doutor Sérgio. É um pedido sobre de indenização de férias não usufruídas relativo ao exercício fim de 2015, na qual a Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestam pelo deferimento, e essa é a proposta, senhor presidente, pelo deferimento do pedido. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do doutor Pleno. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Nestor Batista para o relato dos processos à pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, senhor presidente, eu peço permissão, apesar do atraso, para devolver ao conselheiro Fernando Guimarães processos 902, 877-14, 411, 303-15 e incluir em pauta processo de membro deste tribunal. É o 515, 870, 16. Feitas as anotações solicitadas por Vossa Excelência. E para o início, senhor presidente, eu não quis discutir a matéria, mas sempre é bom lembrar. O conselheiro Fernando lembrou que ontem foi o voto vencido numa matéria de uma contratação de uma empresa de contabilidade no mesmo município que hoje ele está penalizando aí, a Câmara Municipal, que por 8 vezes foi chamado e não se preocupou com o tribunal. E pagou R$250 mil para uma empresa de contabilidade em Cerro Azul. Em Cerro Azul.
Acho que pouca gente aqui conhece Cerro Azul. É um dos municípios do melhor PIB que nós temos no Paraná, terra da laranja, não é? E um município muito pobre, diga-se de passagem, e naquele município se pagou pela Câmara Municipal R$250 mil para escritório de contabilidade. Agora o Fernando Guimarães, conselheiro, lembrou que o mesmo município por 8 vezes não atendeu diligências do tribunal. Então tem alguma coisa realmente muito errada. Hoje, senhor presidente, nacionalmente, os tribunais de contas foram acusados de serem responsáveis pelo não acompanhamento das situações de cada estado do país. Os tribunais de contas do país de maneira geral. O nosso presidente da Atricom, em viagem, não foi encontrado, inclusive, para responder. Eu peço permissão a Vossa Excelência para dizer que nós, Tribunal de Contas do Paraná, ao longo dos anos, e todos aqueles que relataram contas de governo, apontaram cada problema. Problema na Previdência, que talvez seja o principal, não é? Restos a pagar, ressalvas e recomendações. O conselheiro Fernando apontou quando foi o relator das contas. O conselheiro Durval Amaral apontou destacadamente. Eu tive a oportunidade de fazê-lo da mesma maneira. Vossa Excelência é o próximo, não é? Agora, uma pequena lembrança. Nós apontamos, destacamos, muitas vezes encaminhamos ao Ministério Público. E este sim, não é, senhor procurador, tem que oferecer denúncia ao Poder Judiciário para que haja uma decisão. Agora, o nosso Tribunal de Contas, eu tenho a impressão que posso falar com muita tranquilidade, tem cumprido o seu papel. Agora, o tribunal não pode mandar prender ninguém. Hoje quem prende realmente é o doutor Sérgio Moro, que é personalidade internacional. Mas o Tribunal de Contas não pode. E eu repito, o nosso Tribunal de Contas tem apontado os problemas ocorridos no Estado. Para a nossa alegria, que é muito grande, eu me sinto muito feliz. É o melhor estado do país. Eu estive no final de semana no Rio Grande do Sul, não foi só para tomar chimarrão, mas estive recentemente lá, final de semana. Há parcelamento de pagamento dos servidores. Ontem, dia 6, estavam recebendo parte da primeira dezena ou primeira quinzena de junho. No dia 20, haverá mais 10 dias. O Rio de Janeiro só está sobrevivendo, sem falar mal de Rio de Janeiro, que eu não estou aqui para isso, mas o Rio de Janeiro sobrevivendo pelo aporte que a União está fazendo em virtude das Olimpíadas. Sem falar de outros estados. Então, eu só faço essa observação inicial, senhor presidente, porque eu acredito que posso falar em nome do nosso tribunal, até pelo tempo que aqui estou, que nós temos cumprido o nosso papel. Agora, há outras instâncias, há o Ministério Público, há o Poder Judiciário, que devem resolver dentro daquilo que é cabível a cada um deles, Ministério Público e Poder Judiciário. Nós fazemos a nossa parte. Então, se houve uma pretensão nacional, conselheiro Fernando Guimarães, de puxar a nossa orelha, eu não senti o puxão de orelha. Porque quando relatei as contas do governo, fiz 33 recomendações, fiz 18 ressalvas aproximadamente. Vossa Excelência deve ter feito mais até, porque tecnicamente é um homem muito mais qualificado do que eu. O conselheiro Durval Amaral também fez o mesmo tipo de observação, então não é problema do Tribunal de Contas. Nós apontamos. Os demais, Poder Judiciário e
Ministério Público é que deve também cumprir o seu papel. É apenas um registro, senhor presidente. E, na pauta, o 515-870-16, solicitação de férias de 7/7 a 4/9 de 2016. Conselheiro Ivan Leares Bonilha, a DGP diz que não usufruiu o período, a diretoria jurídica, bem como o Ministério Público, são pelo deferimento, e a proposta também é pelo deferimento, com a certeza de que não ficaremos 60 dias sem o nosso presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Ainda que Vossa Excelência tenha saído melhor do que a encomenda. O protocolo (496-235-13) trata-se de petição interposta pelo servidor Sérgio Jesus Vieira deste tribunal, solicita reconsideração e revisão de ofício do acórdão 610015 deste pleno. Alega, em síntese, que seu pleito inicial foi deferido, sendo efetuado o devido enquadramento na classe da carreira de analista a que faz jus, segundo o critério legal administrativo. Também restou autorizada restituição de valores atrasados em decorrência do novo enquadramento. Contudo, destaca que os valores devidos ao requerente deveriam ser pagos como verba indenizatória, segundo a melhor jurisprudência aplicável à matéria, o que não ocorreu. Cita, para tanto, a legislação regente e acórdãos desse Tribunal de Contas. Invoca o princípio da isonomia para solicitar tratamento análogo a posicionamentos já adotados por este tribunal. No cerne do processo, observa que o valor indicado pela DGP na informação 7116 restou definido no montante de R$ 137.674,69, sendo que o pagamento do referido valor autorizado pelo despacho 181816 do senhor presidente do tribunal. No entanto, a despeito da determinação presidencial, insurgiu a DGP com nova metodologia de cargo, que atualizou valores devidos ao requerente à quantia de R$ 54.293,57, incluídos de ofício na folha de pagamento do mês de maio de 16. Ao final, solicita ao requerente que sejam retificados termos do acórdão 6100/15 do Pleno para inclusão na parte expositiva a necessidade de pagamento das verbas como sendo de natureza indenizatória, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros, em obediência aos princípios de isonomia, razoabilidade e justiça. Entendo que merece ser acolhida a pretensão do requerente. No que tange ao pedido, para que seja reconhecida a natureza indenizatória das verbas, há base legal para tanto, pois o Estatuto do Servidor Público Estadual, Lei 61.74/70, artigo 85, parágrafo 2º, assim dispõe: o funcionário ao qual cabia a promoção será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito. A jurisprudência acostada pelo requerente também consolida esse entendimento. Cabe fazer remissão a precedentes processuais desta Corte, tal como o prolotado no acórdão 776814 deste Tribunal, na inteligência sempre brilhante do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que assim estabeleceu: dar provimento ao recurso com consequente deferimento do pedido de progressão funcional,
consoante previsão da Portaria 82/2002 deste Tribunal, e reflexos financeiros em relação ao período em que houve defasagem dos interessados na sua progressão no plano de carreira do Tribunal, reconhecendo, de acordo com a orientação fixada em processos análogos por esta Casa, o caráter indenizatório das diferenças salariais devidas, geradas à época, decorrentes da ausência de progressão, devendo ser observada a correção monetária do período, não se dispensando apuração e cálculos por parte da administração desta Corte, a quem cabe determinações tocantes ao pagamento dos valores, que envolve a análise da disponibilidade de caixa. Isto disse o conselheiro Fernando Guimarães. Quanto ao pagamento de juros e atualização monetária, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é pacífica a respeito de que ambos são devidos e, portanto, devem ser pagos ao servidor na forma indenizatória. Em vista do exposto e considerando que os julgados do Tribunal de Contas devem adotar a solução equânime em face do princípio da isonomia, dos demais princípios de direitos que se amoldam ao caso em análise, entendo que deve ser retificado o acórdão 610015 do Pleno, para incluir o seguinte parágrafo à parte expositiva do voto e do julgado. Aspas. Que seja reconhecido, de acordo com a orientação fixada em processos análogos deste Tribunal, o caráter indenizatório das diferenças salariais devidas ao requerente, calculadas e pagas, acrescidas de atualização monetária e juros, incorporados ao montante desde a data em que foram devidos até a data do efetivo pagamento. Este é o relatório e o voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O protocolo 965-996-15, município de Ribeirão Claro, consulta feita pelo senhor prefeito municipal, possibilidade de permanência do servidor regido pela CLT no emprego público após a aposentadoria voluntária concedida pelo regime geral da Previdência, ante a decisão proferida pelo STF, ADI 1770/4, e decisões posteriores que consignaram que a concessão de aposentadoria a empregado público da administração direta não implica em término do vínculo. A Diretoria de Jurisprudência noticiou a existência de matéria similar nos processos de consultas 472-785-09, 520-723-07, acórdãos 2672-10 e 327-08 do Pleno, os quais têm força normativa em razão de sua aprovação por quórum qualificado, fulcro no artigo 316 do Regimento Interno. A Diretoria de Atos de Pessoal manifestou-se pelo conhecimento para responder ao consulente que a decisão do STF é aplicável ao empregado público submetido ao regime da CLT, mesmo se o vínculo for com a administração direta. O Ministério Público acompanha, porém, ressalva que a resposta deve se ater aos limites do objeto da consulta. Faço também a argumentação, lembro aqui decisão do Tribunal Superior do Trabalho, manifestação do STF do ministro Joaquim Barbosa,
também manifestação do ministro Aires Brito e, finalmente, do ministro Ricardo Lewandowski, e apresento também os acórdãos de cada um. A proposta acompanhando estas decisões nos seguintes termos: a aposentadoria voluntária via regime geral da Previdência do empregado público submetido ao regime CLT, seja ele vinculado à administração direta ou indireta, não é causa de extinção do contrato de trabalho, sendo constitucional a acumulação dos proventos de aposentadoria com a remuneração do emprego público. A presente decisão determina a revisão do Acórdão 32708 deste Pleno, uma vez que estende a aplicação do entendimento exarado na ADIM 1770 à administração direta e indireta. Relatório seguido de voto. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. E, finalmente, senhor presidente, eu tenho o protocolo 481-786-15. Senhor presidente, Com a palavra, o conselheiro em Fernando função da Augusto. matéria, eu declarei a minha suspensão do protocolo. Declarada a suspensão, convoca o conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para a composição do quórum. Trata-se a matéria de embargos de declaração opostos pelo Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, Acórdão 242615 do Pleno, que negou provimento a recurso de revista, mantendo a irregularidade das contas relativas ao termo de parceria firmado entre o município de Tibagi e a OCIP Corpore. O embargante aponta suposta omissão no acórdão. Diz ele que não houve terceirização ilícita, que não há irregularidade na cobrança de taxa administrativa, que os serviços foram prestados satisfatória e eficientemente. Eu faço também uma argumentação longa, lembrando já outras decisões semelhantes deste tribunal, em vários processos que aqui repiso. Mostro também a contrariedade ao artigo 37.2 da Constituição da República, à Lei 8080/1990, a precedentes deste tribunal quanto à terceirização da mão de obra. Demonstro também que não há obscuridade alguma. Repito aqui decisão da ministra Ellen Grace, em 21/3/2006, quando comenta esta matéria, propõe voto e relata, e a proposta do relator, conhecimento e não provimento, mantendo-se o acórdão 1577 do Pleno e mantendo-se também as penalizações ao senhor Simval Ferreira da Silva, peças 143, 144, e o Instituto Corpore, peças 155, 156. Relatório seguido de voto. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço aos colegas, a Vossa Excelência. A pauta está atendida. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, senhora secretária, inicio com as comunicações da Corregedoria, com o intuito de atender o disposto no artigo 436, parágrafo único, inciso 4 do Regimento Interno. Comunico a esse Tribunal Pleno o arquivamento dos seguintes processos em sede de juízo de admissibilidade, de 30 de junho de 16 a 7 de julho de 16. Processo 50.68.47.16, uma representação da Lei 866/93, município de Telemaco-Borba, despacho 1209/16. Processo 50.68.55.16, uma representação da Lei 866/93, município de Arapoti, despacho 1210/16.
uma representação da Lei 866/93, número 470400/16, do município de Araruna, despacho 1211/16. Processo número 39003709, trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, noticiando acúmulo indevido de cargos pelo senhor Ricardo Luiz Rios Brandão, pois nomeado advogado efetivo da Câmara de Tibagi em janeiro de 2004 e supostamente detendo cargo comissionado de assessor jurídico na Câmara de Ventania, de 1º de 2004 a 2 de 2005, e de 3 de 2007 a dezembro de 2008, e nos municípios de Carambeí, de 2 de junho de 2003 a 30 de 12 de 2004, e de Tibagi, de 30 de janeiro de 2002 a 31 de agosto de 2004. Dados do sistema SIM-AM também apontaram a prestação de serviço pelo senhor Ricardo no município de Reserva, em 29 de maio de 2002 a 30 de abril de 2003, na Câmara de Arapoti, de 21 de agosto de 2002 a 31 de 12 de 2002, e no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tibagi Previdência, de 2002 a 2006, sem contrato e sem o devido processo licitatório. No referido Instituto de Previdência, a irregularidade teria sido sanada parcialmente com a realização de licitação. A representação foi recebida e citado o interessado e os respectivos entes. O representado esclareceu que foi admitido como advogado efetivo da Câmara de Tibagi em 2 de janeiro de 4 para 20 horas e que podia exercer outras atividades, havendo compatibilidade de horários. Reconheceu que exerceu o cargo comissionado de assessor jurídico da Câmara de Ventania entre 6 de março de 2007 a 30 de setembro de 2009 e junto à Prefeitura de Carambeí entre 2 de junho de 2003 a 31 de dezembro de 2004. Mas, em ambos os casos, a atuação foi regular, dada a compatibilidade de horários. Quanto à alegação de que era servidor do Poder Executivo de Tibagi, em 30 de janeiro de 2002 a 31 de agosto de 2004, argumentou que, até 2004, segundo as regras do SIM-AP, as movimentações financeiras da Câmara eram incorporadas na contabilidade do município, daí parecer que houve pagamento pelo município, quando, em verdade, eram relativos à Câmara. Asseverou que jamais prestou serviços ao município de Reserva, destacou que prestou serviços à Câmara de Arapoti por meio de contrato para assessoramento jurídico e legislativo, diante de recomendações do relatório de auditoria 9 de 2002, e quanto à alegação de que prestou serviços ao Tibagi prévio a partir de 2002, esclareceu que foi contratado diretamente em razão do pequeno valor, mas apenas a partir de 2006. Houve apresentação de defesa pelos municípios interessados e seus respectivos gestores. A DICAP opinou pela procedência parcial, sugerindo a aplicação de multas. O Ministério Público entendeu pela procedência com a aplicação de multa, determinações e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. É o relatório. É patente a acumulação indevida de cargos públicos pelo interessado, que concomitantemente ocupou o cargo efetivo de advogado na Câmara de Tibagi 2004, de regular ingresso, com os cargos comissionados de assessor jurídico da Câmara de Ventania, de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005, e março de 2007 a dezembro de 2008. E também no município de Carambeí, de 2 de junho de 2003 a 30 de dezembro de 2004. Rechaço de plano, a alegação de compatibilidade de horários, eis que tal não é o único requisito elencado na Constituição, dado que os cargos em epígrafe não são acumulados na origem, apesar de procedente a primeira nomeação à Câmara de Ventania, no caso em 1º de janeiro de 2004 a fevereiro de 2005, e a sua nomeação junto ao município de Carambeí, de 6 de março de 6 de 2003 a dezembro de 2004, tais são anteriores à lei orgânica dessa Corte, não podendo ser sancionadas. Daí porque a aplicação de multa apenas ao senhor Francisco de Jesus Cordeiro, gestor da Câmara de Ventania, quando da sua segunda admissão do interessado, que era março de 2007 a dezembro de 2008.
Destaque-se que não há nos autos prova de que os gestores exigiram declaração de não acúmulo de proventos, dando causa à irregularidade em face de conduta omissiva. Quanto à alegada acumulação de cargos à Câmara e no Executivo de Tibagi, tal não procede. Eis que a representação é lastreada nos dados retirados do SINAP, onde, à época, as movimentações financeiras da Câmara eram incorporadas à do município. Daí o equívoco, dada a existência de pagamento feito pelo Executivo ao interessado. É pelo mesmo motivo que se afasta também a irregularidade sobre a prestação de serviço para o município de reserva, pois o interessado foi contratado pela Câmara, mas, em razão da contabilidade unificada, pareceu que houve a prestação de serviços ao Executivo. No entanto, a irregularidade permanece em relação à Câmara de Reserva, eis que, conforme a instrução, não houve a juntada de cópias dos referidos contratos, com vistas a comprovar a formalização dos mesmos e justificativas quanto à emissão de empenhos. Apesar disso, novamente, aqui incide o prejudicado número 1, eis que tais fatos são anteriores à lei orgânica. Diga-se o mesmo com relação à Câmara de Arapoti, que não demonstrou a formalização de contrato ou dispensa. No entanto, os fatos são também anteriores, o que autoriza a procedência sem sanção. Relativamente à contratação do interessado pelo Instituto de Previdência de Tibagi, a unidade técnica reconheceu que a contratação atendeu ao prejudicado número 6, bem como o valor informado no contrato justifica a emissão dos empenhos de número 67, 78, 86, 95 e 106, opinando pela aplicação de multa. Porém, o silêncio da gestora acerca do empenho de número 49, no valor de R$ 1.200, quanto à realização de procedimento licitatório ou contrato, permite concluir pela sua ilegalidade e aplicação de multa. Consta do combatido empenho de número 49 que o valor de R$ 1.200 seria destinado ao pagamento da elaboração de parecer jurídico em licitação em trâmite na entidade. Apesar da irregularidade, considerando o baixo grau de reprovabilidade em sua conduta e os valores envolvidos, R$ 1.200, entendo desproporcional a aplicação de sanção administrativa. Nota-se que os valores foram efetivamente prestados que os serviços foram efetivamente prestados pelo advogado contratado e reverter em prol do interesse público, eis que o certame efetivamente foi revogado. Seria desmedida a aplicação de multa à gestora, que demonstrou nos autos a intenção de praticar a boa administração, muito embora não tenha formalizado a contratação nos moldes legais ou mesmo observado os requisitos previstos no artigo 26 da Lei 866/93. Diante disso, voto pela procedência parcial para aplicar multa ao senhor Francisco de Jesus Cordeiro, ex-presidente da Câmara de Ventania, previsto no artigo 87, 4G da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da nomeação de servidor comissionado sem as cautelas devidas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de investidura. Coloco aqui, entre parênteses, acúmulo remunerado indevido de cargos públicos. E mesma multa ao advogado Ricardo Luiz Rios Brandão, em razão do referido acúmulo, bem como determinação à Câmara de Ventania e ao município de Carambeí, para que verifiquem, antes da posse, a situação dos servidores quanto ao possível exercício de outros cargos, empregos ou funções públicas, exigindo-se, inclusive, declaração de não acumulação de cargos. Por fim, peças ao Ministério Público. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho aqui também, senhor presidente, processo 43.73.9409. Trata-se de representação feita pelo Ministério Público de Contas, apontando irregularidades em cargos no Poder Executivo do município de Céu Azul. Com base no SINAP, junho de 2009, o Ministério Público pontuou que alguns cargos comissionados de diretor só seriam válidos se existentes servidores hierarquicamente vinculados a justificar as funções de direção e chefia. Quanto ao cargo comissionado de coordenador de controle interno, ele só seria regular se ocupado por servidor efetivo. Quanto aos cargos em comissão de assessor, o imperativo é que se demonstre a qualificação superior necessária ao seu exercício. Acerca do cargo de assessor jurídico, dada a existência de advogado efetivo, em princípio estaria regular,
dada a vinculação direta ao chefe do Executivo, desde que o mesmo demonstre estar inscrito na OAB. Ainda destacou a existência de irregularidades no provimento de cargos inexistentes. No mais, explicou que o cargo comissionado de assessor de imprensa só seria regular se aferida a qualificação de seu titular. Por fim, haveria necessidade de edição de lei fixando os cargos e condições e percentuais mínimos em que os cargos comissionados seriam preenchidos por servidores efetivos. A representação foi recebida e citado o gestor para apresentação de defesa ou para a correção do quadro funcional, oportunidade em que o prefeito José Eneron da Silva Teles argumentou que iria promover a correção, tendo posteriormente comparecido aos autos para informar que os vícios foram sanados. A Diretoria de Controle de Atividade Pessoal, após consulta ao SINAP, notou que houve uma reformulação legal nos cargos em comissão, opinando pela procedência. O Ministério Público, após considerar que a documentação juntada não informa os requisitos exigidos para os cargos comissionados, não demonstra a qualificação técnica de tais servidores e não informa a respeito da existência de legislação disciplinando o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos. Sugeriu nova oitiva. Com a palavra o conselheiro Fernando Augusto. Eu estava verificando, interromper Vossa Excelência, porque eu vou pedir vista do protocolo e por um motivo muito simples. Eu tenho um prejulgado em relação a cargos em comissão, que estou analisando, e estou encontrando dificuldades práticas de enfrentamento da tese, né, de conceitos. E aqui trato, porque eu estou vendo as recomendações, são para que se façam os cargos com uma qualificação técnica, sem uma análise particularizada. Então, para que eu não antecipe um juízo, eu vou solicitar vista até para ver um caso prático, como que eu posso prejulgar uma tese, conselheiro, de que como se é a proporcionalidade e quais são os cargos que têm que ter efetivamente qualificação técnica de uma forma genérica como tese. Então, eu pediria vistas, porque eu vi só agora o final as recomendações, você não teria solicitado antes. Não havendo oposição, vistas ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente, assim fica concluída a pauta da Corregedoria, indo já para a pauta ordinária, processo 32648915, trata-se de recurso de revista interposto pela Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, representada por seu presidente em face da decisão que julgou irregulares contas da entidade, tendo em vista a extrapolação na remuneração percebida pelos agentes políticos, com determinação de ressarcimento, além de ressalvas. Analisadas as razões recursais e a documentação hora acostada, a Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, verificou que ocorreu a devolução por 2 dos vereadores regularizando a situação. Contudo, com relação ao senhor Osmar Outromari, apesar da solicitação da Câmara Municipal ao Executivo para que o débito fosse inscrito em dívida ativa, não houve qualquer devolução em nome do interessado, subsistindo a necessidade de ressarcimento da quantia de R$ 2.351,08, permanecendo em irregularidade o item. No que tange aos aspectos que ensejaram a ressalva, apontou a COFIN, que em sede recursal houve reiteração dos argumentos apresentados na fase ordinária da análise da prestação de contas, mantendo a ressalva inicialmente aposta. Contudo, deu por sanado o ponto relativo à falta de esclarecimentos sobre a forma de atualização dos valores glosados. Concluiu seu opinativo pelo provimento parcial e recomenda a reforma parcial da decisão consubstanciada no acordo recorrido, mantendo-se, no entanto, o julgamento pela irregularidade das contas. O Ministério Público corrobora o posicionamento vertido pela unidade técnica, pelo conhecimento do recurso de revista e no mérito pela parcial provimento, mantendo-se, no entanto, a conclusão geral pela irregularidade das contas, com a determinação de recolhimento da diferença recebida maior pelo vereador Osmar Outromini, pela qual também deverá responder o ex-presidente da Câmara, senhor Antônio Maziero, condenado solidariamente na decisão recorrida, e a aplicação da multa originariamente estipulada ao recorrente, a qual deverá incidir, entretanto, sobre a diferença em aberto, apondo-se ressalva às devoluções esperadas no curso da tramitação desse expediente na forma da súmula número 8. É o sucinto relato. O voto, conforme apontado na intimação, razão parcial assiste ao recorrente. Note-se que, em relação ao senhor José Tomasi e Jânio Batiste,
houve a efetiva devolução aos cofres públicos da quantia recebida a maior, com exceção de documentação comprobatória, com anexação de documentação comprobatória. Por sua vez, subsiste a irregularidade com relação ao senhor Osmar Outramari, tendo em vista que não foi comprovada nenhuma devolução ao erário em seu nome. Pondera, entretanto, que o chefe da Câmara somente poderá se eximir da referida responsabilidade quando constatado o ressarcimento integral dos valores percebidos a maior por parte de todos os agentes políticos integrantes desse mesmo poder, ressalvando o seu direito de regresso contra o beneficiário no Poder Judiciário, nos termos do pré-julgado número 5 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ante o exposto, acompanho o opinativo da Diretoria de Contas Municipais, atual CONFIN, o parecer do Ministério Público e voto pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso manejado contra a decisão consubstanciada no Acórdão 1178-15, Primeira Câmara, para converter em ressalvas devoluções das quantias recebidas a maior pelos termos da súmula número 8 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para manter as ressalvas em relação aos itens A, valores do ativo permanente do balanço patrimonial do SIM-AM e contabilidade não conferem, e B, ausência de lei autorizatória do parcelamento realizado, subsistindo, no entanto, o julgamento pela irregularidade das referidas contas em face do pagamento indevido de subsídios com o ressarcimento pertinente às demais sanções correlatas. É o relatório e voto. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, tenho aqui também o processo 640815. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. Eu gostaria de solicitar vista desse processo. Não havendo oposição, vistas concedidas ao conselheiro Fábio Camargo. Tem um processo que foi adiado no início da sessão, que era o pré-julgado, e agora o processo número 21.25.72.15, trata os autos de prestação de contas do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, responsabilidade do senhor Carlos Roberto Massa Júnior, relativos ao exercício 14. Após a apresentação do contraditório, os autos foram submetidos à análise da Inspetoria de Controle Externo, que concluiu pela regularidade com ressalva das contas, remetidos os autos à atual CONFIN, no tocante aos apontamentos da Inspetoria de Controle Externo, a unidade técnica corroborou o opinativo da Inspetoria de Controle Externo, no sentido de regularidade com ressalva das contas, ressaltando que a impropriedade resultou em tomada de conta extraordinária, protocolado sob o número 73.926.0/15, em trâmite nessa casa. O Ministério Público corroborou o posicionamento da unidade técnica, e eu voto no seguinte sentido. No tocante aos apontamentos da Inspetoria de Controle Externo, consubstanciados na manutenção de recursos públicos em contas bancárias em instituições privadas no exercício 2014, tendo em vista que foi instaurado tomada de conta extraordinária versando sobre o assunto, acompanho os opinativos pela necessidade de ressalva do item. Destarte em vista do contido nos presentes autos, acompanho as manifestações e voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão da manutenção de recursos públicos em contas bancárias de instituições privadas durante o exercício 2014, com recomendação para que seja revista a correlação das contas da entidade com as do plano de contas referencial para estatais. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 32.21.22/15, eu vou solicitar adiamento. Adiamento conforme solicitado por Vossa Excelência. A pauta está atendida, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Canha. Apenas para... Eu havia solicitado vista do processo 11.04.139.14 do conselheiro Fernando. Eu gostaria de devolver ainda nessa sessão, tendo em vista que eu já formei minha Perfeitamente. convicção. Devolvido ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Passo então a palavra ao conselheiro Fábio Camargo para o relato dos processos à pauta. Senhor presidente, demais membros que compõem esse plenário, eu inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo 87832813. É um recurso de revista à Associação Cultural e Esportiva de Londrina, Kentaro Takahara Maralice Gonçalves.
Trata-se de recurso de revista interposto pela Associação Cultural e Esportiva de Londrina contra a Resolução 433 do 3 do Pleno, que julgou procedente a tomada de contas extraordinária instaurada em desfavor da entidade para determinar o recolhimento integral dos recursos transferidos pela Paraná Esporte no montante de R$ 130.050 para apoiar o 2º Campeonato Pan-Americano de Beisebol Juvenil realizado em Londrina no período de 24 de maio a 1º de junho de 97. A decisão recorrida transitou em julgado em 26/9/3, conforme certidão constante, razão pela qual não foi conhecido o recurso de revista interposto pela associação. No entanto, mediante decisão judicial proferida nos autos da apelação civil 409-7927, foram julgados procedentes os embargos opostos à execução daquela decisão para declarar a existência de nulidade no processo administrativo que culminou com a inscrição do débito em dívida ativa por não haver sido assegurado o exercício do direito de defesa aos interessados. Em cumprimento à decisão judicial, a ACEL foi intimada para apresentar defesa, o que o fez mediante a apresentação de novos documentos ratificando os termos de seu recurso. Por meio de acórdão do Pleno, transitado em julgado, deu-se parcial provimento ao recurso de revista para reduzir o montante a ser restituído para R$ 44.667. Todavia, em 5/12/12, o Tribunal de Contas tomou ciência de uma nova decisão judicial, desta feita proferida nos autos de ação anulatória do ato administrativo, posteriormente confirmada em segunda instância, que declarou nulos os processos 362666499 e 22.538.199, e determinou a retomada de tais expedientes, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. Por meio do acórdão 25.7113 da segunda Câmara, que transitou em julgado em 21/8/13, determinou-se a notificação da Procuradoria-Geral do Estado para informar que o Tribunal já havia cumprido a determinação emanada na ação de execução fiscal, cujo teor equivale àquele contido na decisão exarada na apelação. Em 10/12/13, a ACEL protocolou novo recurso de revista contra a decisão contida na Resolução 4333 do 3, ou seja, decorridos mais de 2 anos do trânsito em julgado do acórdão do Pleno, que deu parcial provimento ao primeiro recurso de revista. A atual Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos manifestou-se pelo não conhecimento do presente recurso, por entender que a ACEL já apresentou o recurso de revista em face da Resolução 4333 do 3, inclusive obteve êxito parcial com a redução da condenação. No mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso, por considerar que as irregularidades não foram sanadas. O Ministério Público de Contas, por entender que foi sanada a irregularidade processual ocorrida no trâmite inicial que motivou o manejo de ação judicial, diante da intempestividade do recurso interposto, manifestou-se pelo não conhecimento e, quanto ao mérito, pelo não provimento, uma vez que as despesas do convênio não foram justificadas. Incidentalmente, o senhor Kentaro Takahara requereu a exclusão de seu nome no rol dos agentes públicos com contas julgadas irregulares, alegando que não era ordenador das despesas relacionadas com os fatos impugnados pela tomada de conta extraordinária, haja vista que não exercia cargo de direção na associação. Acolhendo a manifestação do Ministério Público de Contas por intermédio de despacho, considerando que o processo tramitava como recurso de revista e que a inclusão do nome do gestor na lista a que se refere o artigo 170 da Lei Complementar 103 do 5 somente poderia ter ocorrido com o trânsito em julgado da decisão, determinei a exclusão do nome do requerente da lista dos agentes públicos de contas julgadas irregulares. Preliminarmente, observo que não foram autuados os nomes dos advogados da Associação Constante da Procuração, da peça 77, contrariando o disposto pelo artigo 331, parágrafo 2º do Regimento Interno, constituindo tal fato irregularidade insanável, nos termos do artigo 236, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo, nos termos do artigo 537 do Regimento Interno desta Casa. Logo, a entidade não teve oportunidade de recorrer da decisão proferida por intermédio do Acórdão 2571-13 da segunda Câmara, que determinou
a notificação da Procuradoria-Geral do Estado para informar que o tribunal já havia cumprido a primeira determinação judicial, frustrando a justa expectativa da associação de que lhe seria restituído o prazo para a defesa, razão pela qual entendo que deva ser ratificado o despacho 148614, na época era do gabinete do conselheiro Caio Márcio, que assim decidiu, abre aspas, entre indas e vindas de um tumultuado processo, resta garantir ao interessado algum amparo para defender-se, acatando o presente como recurso de revista, ainda que extemporâneo, para que se adentre novamente o mérito do feito. Quanto ao mérito, a decisão recorrida determinou a restituição das seguintes despesas que não constavam do plano de aplicação. 25.650 referente à ajuda de custo para a delegação de Cuba e de Guatemala. R$ 3.064 com despesas diversas. R$ 15.953,67 referente ao cheque sem comprovação da aplicação desse valor. Inicialmente, há de se observar que a associação encaminhou ao Governo do Estado do Paraná requerimento solicitando apoio para a realização do evento, apresentando planilha detalhada de custo e informando que o valor global estava estimado em R$ 341.858. O Estado do Paraná comprometeu-se a custear as despesas com hospedagem e transporte, mas somente repassou os recursos em 4/7/97, isto é, quando os jogos já haviam se encerrado. Em resposta ao requerimento da entidade formulado em junho de 9, a Paraná Esporte negou-se a emitir o termo de cumprimento dos objetivos, alegando que, e não obstante alguns documentos estivessem ilegíveis, impedindo uma análise completa da execução financeira com relação às despesas com transporte e hospedagem, apontou divergência entre o montante comprovado e aquele repassado, pois, embora tenham sido comprovados R$ 122.586,34 com hospedagem e R$ 1.287 com material de consumo e R$ 31.250 com transporte, despesas essas da mesma classificação orçamentária divergiam do que estava programado pelo plano de aplicação, ou seja, 96.000 em hospedagem, 34.000 em transporte. Ora, constitui excesso de zelo negar a emissão do aludido termo de cumprimento dos objetivos, embora se tenha reconhecido que R$ 156.586 foram aplicados em transporte e hospedagem, mas divergiam quanto aos valores inicialmente previstos pelo respectivo plano de aplicação. Ademais, há que se ter em vista que os recursos foram repassados em 97, quando ainda vigia o provimento 294. Nesse contexto, e considerando que a entidade não utilizou uma conta corrente exclusiva para gerir os recursos do convênio, mas também para os recursos próprios, as despesas impugnadas pela decisão recorrida devem ser lançadas à conta da contrapartida da entidade. Além disso, não se extrai dos autos qualquer indício de má-fé ou da prática de qualquer ato de improbidade administrativa. Muito pelo contrário, percebe-se ao longo desses anos em que o processo tramita nessa casa o esforço contínuo da entidade para atender às demandas deste tribunal. Considerando-se que o senhor Kentaro Takahara ocupava o cargo de diretor cultural da entidade, não tendo comprovação nos autos que haja praticado qualquer ato como ordenador de despesas relacionados com os recursos transferidos à associação, ratifico a decisão que determinou a exclusão do seu nome do rol dos agentes públicos com contas julgadas irregulares e voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento para julgar regulares as contas dos recursos repassados pela Paraná Esporte, a Associação Cultural e Esportiva de Londrina, e para ratificar a decisão que determinou a exclusão do nome do senhor Kentaro Takahara no rol dos agentes públicos com contas julgadas irregulares. Em discussão, com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, pelo que entendi, nós estamos analisando um recurso de revista que foi interposto peças 173 e 174. Perfeito. Acontece que eu não vi, com a devida vênia, talvez eu tenha perdido. Não, tem aqui um parecer do DAT. Eu vou solicitar vista esse processo, senhor presidente. Não havendo oposição, vistas ao conselheiro Cláudio Augusto Canha.
Senhor presidente, processo 7785-1715 é um pedido de rescisão. Noé José Martins, Lília Mara Martini Gonçalves Paleta. Trata-se de pedido de rescisão formulado pelo senhor Noé José Martins, buscando rescindir o acórdão 360215 da primeira Câmara, proferida nos autos, que julgou irregulares as contas do exercício do 13 do Poder Legislativo de Indianópolis e aplicou multa ao requerente em razão da existência de divergência entre os dados do SINAM e da contabilidade, não encaminhamento de relatório e parecer válido do controle interno, visto que a assessoria jurídica exerceu simultaneamente as funções de controlador interna e da ausência de relatório de funcionamento ou da composição do quadro da unidade de controle interno. O requerente alega que, em 2014, após a nomeação do contador aprovado em concurso público, rescindiu o contrato com a empresa que prestava serviços contábeis, o que gerou a necessidade de adequação do sistema para armazenamento de dados da Câmara Municipal, com a contratação de software de gestão contábil e de orçamento público. Afirmou que a assessoria contábil contratada anteriormente se recusou a fornecer os dados relativos ao exercício do 13, impossibilitando a apresentação do balanço ajustado ao final do exercício, mas que, após a obtenção dos dados, os demonstrativos contábeis foram regularizados e publicados. Em relação às irregularidades do controle interno, o requerente esclareceu que escolheu a assessoria jurídica para controlador interna, pois o contador não poderia controlar os atos por ele praticados, e o Poder Legislativo possuía apenas 3 servidores efetivos, um contador, um advogado e um auxiliar de serviços gerais. Ressaltou que esta questão foi regularizada com a edição da Lei Municipal 47715, a qual criou um sistema de controle interno municipal. Por fim, apresentou petição requerendo a nulidade do acórdão 360215 em virtude de impedimento do relator, nos termos da anterior redação do artigo 140(2) da Lei Complementar 103/5. Após o indeferimento da concessão de efeito suspensivo da decisão recidenda, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, antiga Diretoria de Contas Municipais, manifestou-se pela procedência do pedido de rescisão e conversão das irregularidades constantes do acórdão 360215 em ressalva. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela nulidade absoluta da decisão recidenda, em razão do impedimento do relator. Preliminarmente, afasta a nulidade apontada, seguindo o entendimento desse tribunal, pela não aplicação do dispositivo constante na antiga redação do artigo 142 da Lei Orgânica, por entendê-lo inconstitucional com base na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao mérito, consoante ressaltou a unidade técnica, durante o exercício do 13, entraram em vigor as novas regras da contabilidade pública, que exigiram grande adaptação e aprendizado por parte dos setores contábeis municipais. Nesse contexto, os dados apresentados no SINAM apresentaram divergências com aqueles constantes da contabilidade. Entretanto, os documentos que instruíram a peça inicial comprovam que tais distorções foram corrigidas. Em relação às irregularidades relativas ao controle interno, destaco que o Poder Executivo Municipal corrigiu as anormalidades mediante a edição da Lei Municipal 477/15, a qual centralizou as atividades de controle interno dos Poderes Executivo e Legislativo em uma unidade de controle interno do município, o CI. Desta forma, diante dos novos elementos de provas apresentados, merece acolhimento o pedido inicial. Reformando a decisão consubstanciada no acórdão 360215 da primeira Câmara, voto proferido nos autos 24.141.2 do 14 para julgar regulares as contas do Poder Legislativo do município de Indianópolis, relativas ao exercício do 13, de responsabilidade do senhor Noé José Martins, ressalvando da existência de divergência entre os dados do SINAM e da contabilidade, não encaminhamento em relatórios e parecer válido do controle interno, visto que a assessoria jurídica exerceu simultaneamente as funções de controlador interno, da ausência de relatórios de funcionamento ou da composição de quadro da unidade de controle interno, afastando a multa aplicada ao requerente em face da desaprovação das contas, senhor presidente. A matéria está em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Com o devido respeito ao voto do relator, vi nas alegações da rescisória e nos pareceres, principalmente da Diretoria de Contas Municipais, isso aqui é um novo recurso. Não existe fato novo, e sim a valoração
do que foi discutido. E posso até, no mérito, vocês têm razão. Eu, se fosse julgar as contas lá atrás, não daria a irregularidade por esses motivos. Tem a questão da contadora interna, que fez isso, que era do município, por isso que não foi aceito. Então, não há erro de fato, não há erro de direito, e não há novo documento. Então, o meu voto é pela improcedência da ação decisória. Seria, então, pelo não conhecimento, por não estarem atendidos os requisitos. Sim, como foi conhecido... É que improcedência me parece que é mérito. É a mesma coisa, né? Eu vou pelo não conhecimento. Né? Não conhecimento, não é pedido por não novo. estarem Perfeito. os requisitos. Aliás, como nós começamos, eu creio aqui na discussão, o efeito prático é o mesmo porque nós estamos enfrentando o mérito, né? Ou seja, que não é um grau de recurso. Então, eu não vou conhecer, mas o efeito prático é o mesmo. Não estaria sendo enfrentado. O procurador deseja fazer uso da palavra, o doutor Flávio Zambujaberti. Obrigado, senhor presidente. Apenas para questionar o relator, eu não sei se, por desatenção minha, mas houve a imputação de uma preliminar no parecer ministerial, no primeiro parecer, e no segundo, na verdade, uma menção à manutenção do parecer anterior. Apenas a título de esclarecimento, Vossa Excelência não acolhe a preliminar para proceder ao julgamento e emissão do voto nos termos do que relatou no parecer. Perfeito. Ok, senhor presidente, esclarecido. Então, apenas é a preliminar. Com a palavra, o conselheiro Canha. Eu gostaria de saber qual é a preliminar. Não, a preliminar que o doutor Fernando entende que não estão satisfeitos os requisitos para o conhecimento do pedido rescisório. Então, seria pelo não conhecimento do pedido sem análise de mérito. Mas você me permite a palavra. A preliminar alegada pelo Ministério Público é a questão da outra coisa. Da proibição do relator por suspeição por votação. São matérias separadas. Que o Tribunal Pleno já afastou a aplicabilidade enquanto no julgado a ADIM, e agora tem a alteração da lei, enfim. Mas é outra preliminar, conselheiro. Perfeito. Essa só está superada, né? Essa, me parece que não houve objeção quanto à superação, salvo engano. Não. Então, nós temos a questão o relator originário conhece do pedido, para seguir dar-lhe provimento no mérito. O doutor Fernando entende por não estarem presentes os requisitos, pelo não conhecimento do pedido. Perfeito, senhor presidente. Então, essa é a matéria que eu coloco primeiro em votação. Como voto, o conselheiro Nestor Batista. Com o relator. Conselheiro Durval Amaral. Com o relator. Conselheiro Cláudio Augusto Canha. Esse é a preliminar de conhecimento. Isso, perfeitamente. Fernando, eu apenas quero encaminhar o voto, vou acompanhar o relator por entender que deve prevalecer a verdade material, o princípio da verdade material. Perfeitamente. O conselheiro Tiago. Com o conselheiro Fernando. Então, por 4-2, aprovada a proposta do relator pelo conhecimento. Agora, no mérito, então, a matéria está em discussão. O voto do conselheiro Fábio é pela procedência com o julgamento da regularidade com ressalva das contas. Regularidade com ressalva, senhor presidente. Perfeitamente. Coloco em discussão o mérito. Não havendo quem queira discutir, entendo como aprovada a proposta do relator quanto ao mérito. Que continua com a palavra. Com a palavra, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. A preliminar de nulidade absoluta... Foi por unanimidade rejeitada. O não conhecimento... Foi por 4-2, vencedor o relator. Então, eu sou pela improcedência. Eu não vou concordar com o mérito também, não. Então, eu vou retomar a votação diante desse fato. O voto do relator é pela procedência, com julgamento pela regularidade com ressalva. Doutor Fernando, se insurge quanto à questão do controlador interno, porque são duas irregularidades. Não, senhor presidente, superado o não conhecimento, eu entendo que não há motivos para rasgar a mudança da decisão. Perfeitamente. Não há nenhum erro de não fato, há fato nem não. de nada. Perfeitamente. Então, no mérito, Vossa Excelência mantém... Tá. Então, temos o voto pela procedência e pela improcedência. O conselheiro Nestor Batista, como vota? O doutor Canha me convenceu, eu vou votar com o relator. Com o relator. Conselheiro Durval Amaral. Com o relator. Conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, tem algumas ressalvas em relação... pela regularidade com ressalva que o relator propõe. Regularidade com ressalva. Eu acompanho o relator. Conselheiro Tiago. Com o relator. Então, dessa feita, por 5-1, vencedora a proposta do relator, vencido o conselheiro Fernando Guimarães. Conselheiro Fábio, continua com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os próximos 3 processos, 7489716, 9196116, 9239916, ambos tratam de pedido de rescisão
com a mesma interessada, Mayra Helena Fakolski. Tratam-se de pedidos de rescisão com pedido de liminar proposto por Maria Helena Fakolski das decisões que lhe aplicaram a multa do artigo 87.2A da Lei Complementar 103/5, em razão do atraso no encaminhamento da documentação referente ao processo de pessoal. A requerente alegou em síntese que o conselheiro relator das duas primeiras decisões residendas estavam impedidos de participar do julgamento por força de vedação do artigo 142 da Lei Orgânica. Exerce o cargo de presidente da entidade desde 28/2/7 sem receber gratificação ou adicional, ao mesmo tempo em que exerce o cargo de médica veterinária na Secretaria Municipal de Saúde com cargo de 8 horas diárias. O Poder Executivo não autoriza a ausentar-se de suas atribuições de médica veterinária para exercer o cargo de presidente da entidade, conforme procura comprovar por declaração do Departamento de Recursos Humanos do município. O responsável pelo envio da documentação a esse tribunal era o agente administrativo Darlon de Matos, conforme procedimento administrativo disciplinar, tendo-lhe sido aplicada a penalidade de advertência. COFAP foi pela improcedência do pedido, pois foi observado o contraditório e ampla defesa, não havendo irregularidade na aplicação da sanção. Quanto à alegação de impedimento do conselheiro relator, esse tribunal deixou de aplicar o artigo 142 da Lei Orgânica por entender que seus dispositivos são inconstitucionais. Ministério Público de Contas pela improcedência do pedido de rescisão. Eu voto, senhor presidente, afastando a nulidade das decisões residentes referente ao processo de pedido de rescisão 74.897/16 e 91.961/16, diante do alegado impedimento do conselheiro relator dos processos originários de admissão de pessoal, conforme entendimento já consolidado nesta casa e apontado pela unidade técnica. Quanto ao mérito do pedido, conforme já consignado nas decisões que negaram a suspensão dos efeitos das decisões residendas, não podem ser opostos a este tribunal eventuais falhas que o gestor entenda imputáveis a servidor público sobre os quais incida o seu dever de supervisão, ao custo de se inviabilizar a atuação fiscalizadora deste órgão de contas, caracterizando, portanto, a culpa invigilando da gestora. Portanto, voto pela improcedência dos pedidos de rescisão e determino o encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Fiscalização Municipal para a ciência da situação da servidora Maria Helena Fakolski e a adoção das providências que entender pertinente no âmbito do processo de prestação de contas anual da entidade. A matéria encontra-se em discussão. Com a Presidente, palavra o conselheiro Cláudio Augusto. que eu Cláudio entendi, o conselheiro relator mantenha o registro do ato e as multas também, a aplicação das multas Mantém também? as aplicações das multas, são multas do 87.2A, são multas de em torno de R$200. Mantém. Aqui, se me permite, só um esclarecimento, que nós até já discutimos essa matéria em outra oportunidade. O município de Prudentópolis realmente apresentou um número grande de processos de atos de pessoal com atraso, são aproximadamente 50 processos. E, em grau de recurso, em recurso de revisão, inclusive já foi dado provimento afastando. Então, foi concedido o registro ao ato. O que se discute é que é o cabimento ou não da multa pelo atraso do município no envio da documentação, aqui para o tribunal para registro. E eu tive a oportunidade de relatar, o doutor Durval também, processos, não eram processos de rescisão, como é o caso aqui, evidentemente, são casos diferentes, mas em que é dado o volume de multas, de casos de atraso, foi feita uma recomendação à diretoria de controle de dados de pessoal que apurasse essas falhas em conjunto, visando até a unificação das penalidades e apuração das responsabilidades. Apenas trago essa informação para a deliberação do plenário, salientando que, nos casos anteriores em que deliberamos, não era pedido de rescisão. Era ou decisões de juízo de primeiro grau, da primeira Câmara, ou recursos de revista. E nessa questão, os registros dos atos não estão sendo questionados. Não, é apenas a aplicação da multa, perfeitamente. A matéria ainda está em discussão. Senhor presidente, em que pese se tratar de um pedido de rescisão, que genericamente seria uma nova ação, que não se deveria se cumprir o que está previsto em lei para o seu conhecimento, o seu processamento, eu, em atenção ao princípio da verdade material, eu me inclinaria a manter a minha posição de que não cabe aplicação de multa em processos de atos sujeitos a registro. Até porque eu vejo com grande dificuldade em um procedimento de registro de atos de pessoal de que haja alguma coisa julgada
algum trânsito em julgado. Então, não sei se caberia tão somente, então, conhecer o pedido de rescisão como um pedido de nulidade, um recurso inominado a fim de afastar as multas. A matéria ainda está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Eu também, em função até de precedente apreciado por mim, por Vossa Excelência, apesar de ser um pedido de rescisão, eu vou sugerir que nós não venhamos a aplicar a multa, ou pelo menos o meu voto vai ser no sentido de que não haja a aplicação das multas, compartilhando aqui também com a sugestão do conselheiro Dr. Cláudio Canha. Apenas eu ouso fazer só uma intervenção para dizer que o fundamento que acho que o conselheiro Durval é bem diferente do que o conselheiro Canha pretende. Né? O conselheiro Canha entende que indistintamente não cabe a multa em processos de atos de pessoal. Vossa Excelência estaria particularizando nessa situação de Prudentópolis, dado o volume, né, a situação mais abrangente de atraso que houve. Com a palavra o relator, doutor Fábio Camargo. Senhor presidente, não só pelo convencimento do conselheiro substituto Cláudio Canha, conselheiro Durval Amaral, mas também aqui do conselheiro substituto Sérgio, eu acolho a retirada das multas. Então, Vossa Excelência, apenas pelo fundamento do conselheiro Durval Amaral. Então, com a palavra o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Para que meu saldo negativo de gols não se acumule, já está em -7, eu só vou registrar meu voto contrário pela improcedência, só o registro. Pela improcedência, com a palavra o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu quero acompanhar o conselheiro Fernando Guimarães, como pela sempre manutenção da multa. Eu coloco em votação, então, há uma proposta do relator que agregou a solução proposta pelo doutor Durval, que é de procedência com afastamento da multa. Perfeito. E a proposta do doutor Fernando de manutenção da multa. O doutor Nestor Batista já adiantou seu voto. Consulto o conselheiro Tiago. Como vota? Com o relator. Com o relator. Então, por 4 votos a 2, em que pese a divergência de fundamento, aprovada então a proposta pela procedência do pedido rescisório. Senhor presidente, próximo processo 49643416, interessado doutora Célia Rosana Moro Cansu, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Trata-se de requerimento de férias formulado pela excelentíssima procuradora, relativos ao exercício do 14 a serem usufruídos no período 18/7/16 a 16/8/16. A diretoria de gestão de pessoal esclareceu que a interessada não usufruiu as férias que ora requer, encontrando-se o pedido em consonância com as normas aplicáveis à espécie. A diretoria jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram pelo deferimento do pedido e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, por último, processo 167.060.13, prestação de contas anual, Flávio José Arnes, Jorge Eduardo Weckerlin. Trata-se de prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Educação, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Flávio José Arnes. A primeira inspetoria de controle externo, por meio de informação, se manifestou pela regularidade das contas, ressalvando a ausência do relatório de medida saneadora atualizado, a realização de estorno de despesas líquidas, os apontamentos dos relatórios semestrais da primeira inspetoria. Quanto aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, recomendou a adoção de providências para elidir a fragilidade do controle de gestão da aplicação do pagamento e remuneração dos profissionais de magistério em desvio de função. Esclareceu a inspetoria que, nos termos do artigo 22 da Lei 11.494 do 7, 60% dos recursos do Fundeb devem ser destinados à remuneração dos profissionais de magistério. Além desses, existem aqueles que exercem atividades de natureza técnico-administrativa ou de apoio nas escolas ou nos órgãos de educação, como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de administração, o secretário da escola, bibliotecário, nutricionista, vigilante, merendeira e porteiros, os quais podem ser remunerados com uma parcela de 40% do Fundeb. Nesse contexto, conclui a Inspetoria de Controle Externo, os docentes e demais trabalhadores da educação que estiverem em desvio de função ou em atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino não podem ser remunerados
com recursos do Fundeb, conforme artigo 71 da Lei 9394/96. Destacando que a Secretaria não elabora folha de pagamento específica para os servidores remunerados com recurso do Fundeb, dificultando a análise da correta aplicação desses recursos, informa que, ao analisar a folha de pagamento do mês de abril do 12 da Secretaria de Estado de Educação, identificou que 239 cargos da área administrativa da sede de Secretaria, 174 cargos estão em desvio de função e 57 estão sendo pagos com recursos da parcela dos 60%. Em relação aos 293 cargos da Secretaria de Educação que se encontravam à disposição de outros órgãos ou entidades quanto da realização do levantamento, constam, entre outros, Tribunal Superior do Trabalho, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Procuradoria-Geral do Estado, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a APP, a Sindicato da Câmara dos Deputados, Senado Federal, os governos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Mato Grosso. Diante desses fatos, recomendou que fossem determinadas aquele órgão as seguintes providências: o controle efetivo dos cargos de profissionais do magistério e profissionais da educação que estejam exercendo atividades diversas daquelas previstas pelo artigo 22, Lei 11.494 do 7. Que deixe de custear com recursos do Fundeb despesas em desconformidade com o artigo 71, 6 da Lei Complementar 9394 do 96. Elabore a folha de pagamento diferenciada dos profissionais em efetivo exercício do magistério na educação básica, daquele pessoal administrativo e de outras atividades meio permitindo maior transparência. A Coordenadoria de Fiscalização Estadual manifestou-se pela regularidade das contas com as ressalvas apontadas pela Inspetoria de Controle Externo e também pela imposição de determinação para que os órgãos sistematizem de forma mais eficiente as despesas empenhadas, a fim de que não ocorra o cancelamento de empenhos já liquidados. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo da Coordenadoria de Fiscalização Estadual e se manifestou pela regularidade com ressalva das contas, com a adoção das medidas sugeridas pela unidade técnica. Voto pela regularidade das contas da Secretaria de Estado da Educação, referente ao exercício financeiro do 12, ressalvando a ausência na apresentação do relatório com as medidas saneadoras, realização de estorno de despesas líquidas, os apontamentos de 1 a 13, os quais representam a sistematização dos apontamentos dos relatórios semestrais da primeira inspetoria. Determina a Secretaria de Estado da Educação que, a partir do exercício de 2007, inclusive comprove a implantação de um controle efetivo dos cargos de profissionais do magistério e de profissionais de educação que estejam exercendo atividades em desacordo com o previsto no artigo 22 da Lei 11.494 do 7. Haver cessado de custear com os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, despesas com pessoal em desconformidade com o artigo 71.6 da Lei 9394/96, que passou a elaborar a folha de pagamento diferenciando os profissionais em efetivo exercício do magistério na educação básica daquele pessoal administrativo e de outras atividades meio, observando o artigo 71.6 da Lei Complementar 9394/96. Haver adotado medidas que procurem minimizar os cancelamentos de empenhos já liquidados. Transitado em julgado a decisão, encaminhe-se os autos à 7ª Inspetoria de Controle Externo para ciência e acompanhamento do cumprimento dessa decisão nos exercícios financeiros subsequentes. Esse é o voto, senhor presidente. Que está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de todos, era o que eu tinha na pauta. Esta presidente que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhoras e senhores. Senhor presidente, tenho processo que se encontra em vista e um adiado. O adiado eu solicito que assim permaneça. Adiado. Também a consulta, então, que consta da pauta de Vossa Excelência, também a Vossa Excelência pede adiamento. A consulta, salvo engano, foi devolvida hoje? Não, é uma nova na pauta do município de Pinhais, 760-804-15. Vossa Excelência também pede adiamento. Peço adiamento. Perfeitamente. A presidência agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Cláudio Augusto Canha para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Tem uma tomada de contas extraordinária, 77473113, instaurada em função de acordo de 2010 da primeira Câmara, em virtude da existência de indícios de dano erário decorrente da contratação temporária pelo Instituto de Saúde do Estado do Paraná de 4 assistentes administrativos, 1 administrador, 4 auxiliares de laboratório, 2 auxiliares de enfermagem, 1 enfermeiro e 1 telefonista, sem a realização de concurso público ou teste seletivo.
Senhor presidente, feita a instauração da tomada de conta extraordinária, verificou-se que o responsável, que seria o possível responsável pela irregularidade das contas e possível ressarcimento de valores, faleceu em data anterior à instauração da tomada de conta extraordinária, então não se concretizou o estabelecimento da relação processual e, em função disso, eu acompanho o Ministério Público e entendo pelo arquivamento dos presentes autos. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Recurso de revisão 60614314, solicito que permaneça adiado. Passo, então, ao protocolo 86162715, recurso de revisão interposto por Valentim Zanello Miléu, em face do acórdão 415515, que negou provimento a embargos de declaração por ele interposto em face de acórdão de 2015, que deu parcial provimento a um recurso de revista. Convém destacar que, além desse embargos de declaração, que foi devidamente conhecido e julgado pelo tribunal, o interessado interpôs outro embargo de declaração, que, por ausência de previsão legal, não foi conhecido pelo relator do recurso de revista e dos embargos em recurso de revista. E, após, então, interpôs o presente recurso de revisão, adotando como divergência jurisprudencial um acórdão, o 3.555/2013 da segunda Câmara, que trataria de um assunto semelhante, com a imputação de um valor maior a ser ressarcido, e que no dispositivo daquele acordo não constou expressamente a inscrição na lista de responsáveis com contas julgadas irregulares. E como no caso presente, que está sendo objeto de recurso de revisão aqui, constou expressamente no dispositivo do acordo a inscrição em lista de responsáveis com contas julgadas irregulares, ele entende que isso é uma divergência jurisprudencial. Os pareceres são uníssonos pelo não conhecimento. Eu também vou acompanhar os pareceres pelo não conhecimento. O fato de ter ou não expressamente constado no dispositivo não interfere em nada o que vai ser feito, a fase de execução, entre aspas, que vem após, que o relator fará com que conste, caso a diretoria de execuções já não o faça no automático. Então, é um fundamento totalmente sem qualquer procedência, por isso, pelo não conhecimento do recurso. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor. Concedo a palavra ao conselheiro Tiago Pedroso. Consulto se tem processo a relatar. Não tem. Não tem processo em pauta. Concedo, então, presidente. consulta do doutor Fernando a respeito da devolução do processo do doutor Cláudio Canha. Sim, os dois processos que foram devolvidos pelo conselheiro Nestor Batista, no início da sessão, eu solicitaria o adiamento regimental. Perfeitamente. Em relação ao conselheiro, já que devolveu na mesma sessão, estamos com a memória fresca, e Vossa Excelência parece que vai estar de férias também, então eu coloco de novo em discussão, que seria, que já relatei o município de Chupinzinho em relação às despesas com publicidades, que entendi que não foram demonstrados os princípios da razoabilidade, ou seja, a falta de razoabilidade, houve uma coerência lógica das despesas, a presunção em favor do interessado. Então, já relatei o processo, não sei se o conselheiro tem voto discordante. Apenas para esclarecer, o processo 11.04139/14, o recurso de revista de Chopinzinho. Perfeitamente. Revista do senhor Leomar Bolzani. Consulto o conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, trata-se da despesa com publicidade nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. Eu verifiquei, eu vou acompanhar o que consta do parecer do Ministério Público. Realmente, o artigo 73 da lei eleitoral que
prevê essa previsão, ele é extremamente objetivo, não há como se, no meu entendimento, como se avaliar a razoabilidade ou proporcionalidade, uma vez que a vedação é objetiva. Não pode haver qualquer, mesmo que seja propaganda institucional, segundo o texto da lei eleitoral, não é possível haver, além do fato de um contrato administrativo celebrado em 2009, nós estamos tratando de 2012, o contrato administrativo de serviços ele pode ser prorrogado, conforme previsto na Lei 8666. É uma possibilidade, não uma obrigação. Então, como não pode, segundo a própria Lei 8666, não pode haver vigência de contrato além dos créditos orçamentários previstos, que implicitamente está previsto, então, 1 ano de validade, que deve ser prorrogado sucessivamente. Isso deveria, a meu ver, ter sido observado pelo gestor, o que não foi, então eu apresento um voto divergente pelo não provimento. Não provimento, acompanhando o Ministério Público. Sim, senhor Doutor presidente. Flávio, com a palavra. Os termos do parecer ministerial já foram revisados, aí, mencionados pelo conselheiro Cláudio. Apenas a título de resgate, conselheiro Fernando, não sei se tem essa informação, se é disponível nesse momento, o valor gasto com essa publicidade e propaganda nesses últimos 3 meses Se pegar os últimos 3 meses, são os mesmos valores pagos desde o início de janeiro e coerentes ao início do contrato, de R$ 10.395, alguma coisa nessa ordem de grandeza, de uma forma contínua. Não há nenhuma desproporção. Acho que a soma era 35 mil, mais ou menos. 35 mil. Dos 3 meses, né? Mais ou menos isso. 3 meses. Eu não sei se chega a 30, mas é por aí. Mais de 30 seguramente. Mais de 30 seguramente. Que é a mesma gasto ao longo dos exercícios. Eu só faço uma declaração de voto em função, até em respeito à manifestação do conselheiro Canha. Eu entendo que a norma do artigo 75 ela deve ser avaliada sobre 2 contextos, da prestação de contas e sobre a ótica eleitoral, que cabe à Justiça Eleitoral. E ela é muito clara quando ela fala despesas de propagandas e ações governamentais, e não é um valor só quantitativo, na minha interpretação, respeitadas até outros doutores que pensam também como Ministério Público, Vossa Excelência. Então, eu faço uma avaliação dentro da gestão como um todo. E aí a presunção, a iuris tanto, vamos dizer assim, usar uma expressão do juridiquês, a presunção da prova seria não do interessado em mostrar que está proporcional e o conteúdo da matéria publicitária. E nós temos que fazer uma avaliação mais ampla, não só desses últimos 3 meses. Mas não há nenhuma evidência que justifique alterar essa presunção de legitimidade. Perfeitamente. A matéria está em discussão, ainda com a palavra o conselheiro Cláudio Canha. Apenas uma observação. A decisão que está sendo recorrida, ela foi pelo parecer prévio pela irregularidade e complicação de multa, mas não previu o ressarcimento de valores. Sim, já sim, sem dúvida. Que a Câmara entendeu sem dúvida. Nesse mesmo horizonte que Vossa Excelência. Tanto que eu estou fazendo, inclusive, a multa, não estou nem aplicando a multa. Porque não teria sentido manter a multa e afastar a irregularidade. Encerrada a discussão, temos 2 propostas. O conselheiro Fernando pelo provimento do recurso com a regularidade com ressalva das contas e a do conselheiro Canha pelo não provimento do recurso, mantendo-se a irregularidade. Consulto o conselheiro Nestor Batista. Com o auditor Cláudio Canha. Consulto o conselheiro Durval Amaral. Com o relator. Conselheiro Fábio Camargo. Acompanho o conselheiro substituto Cláudio Canha. Conselheiro Tiago. Com o relator. Então, 3 votos a 3, eu desempato em favor do relator, entendendo até, conforme precedentes, até que eu já relatei. Por 4 votos a 3, vencedor a propósito do relator. Me parece que foram tratados os processos da pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 14 de julho de 2016, no horário regimental. Levanta-se a presente. Os meus estão com vista todos, Mariana.